eu sou o pastor Brian da Igreja Batista Compaixão. É um privilégio e uma honra mais uma vez estar com os irmãos e amigos aqui. Hoje eu quero conversar um pouco e eu quero que nós entendamos duas doutrinas que muitas vezes são confundidas na ordem ou realmente muitas vezes são colocados numa só, pensando que ela é só uma doutrina, quando na realidade ela é duas doutrinas separadas. Então, hoje nós vamos dar uma olhada em só alguns versículos na realidade, mas eu quero que nós vejamos a separação dessas duas doutrinas. Infelizmente, quando nós colocamos essas doutrinas juntas e pensamos nelas só numa, em vez das duas separadas como elas realmente são, infelizmente ela traz para nós, na doutrina mais importante, que é a salvação, ela nos confunde, ela nos dá uma doutrina errada da salvação. Então, o primeiro versículo que nós queremos olhar hoje é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, em que nós vemos, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, essa é a primeira, uma das doutrinas que nós vamos falar sobre hoje, mas haveis sido justificados, que é a segunda doutrina, outra doutrina que nós vamos estar falando sobre hoje, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo, e pelo Espírito do nosso Deus. Então, novamente, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então aqui nós temos a doutrina, as doutrinas da santificação e a doutrina da justificação. Nós vemos que essas duas são através de Jesus Cristo e através do Espírito Santo. Nós vemos que somos justificados e santificados através desses dois. Os dois começam no mesmo instante. No instante que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, essas duas são colocadas em prática, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, em nossas vidas. Então, nós nascemos, é claro, perdidos, nós nascemos no pecado. Um dia, vem o dia onde que alguém nos explica a necessidade da salvação, nos explica a realidade de como nós podemos ser salvos. Nós aprendemos que somos pecadores, nós aprendemos que por causa do nosso pecado nós merecemos o inferno. Nós aprendemos que Jesus Cristo morreu naquela cruz em nosso lugar e nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. Nós pedimos, nós aceitamos a salvação. Naquele instante, seja lá quando for na sua vida, na minha vida foi em julho de 1978, quando eu aceitei a Jesus Cristo. Mas naquele instante que nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, naquele instante que nós somos salvos, começa essas duas doutrinas. Nós somos justificados perante nosso Deus através de Jesus Cristo e começa o processo de santificação através também de Jesus Cristo trabalhando em nossas vidas, através da obra do Espírito Santo trabalhando em nossas vidas. Muitas pessoas pensam que nós somos justificados através da santificação. Mas não, elas são duas coisas separadas que começam no mesmo instante. Muitos tentam juntá-las e fazer que a justificação é parte ou é conjunta com a santificação. Sim, começam no mesmo instante, mas não são uma só. Elas são completamente diferentes. O que acontece? Nós somos justificados naquele instante que nós aceitamos a Jesus Cristo. Então nós somos justificados perante os olhos do nosso Deus. Nosso Deus, Ele vê a nossa vida, Ele olha para a humanidade e para nós termos a vida eterna, para nós termos a salvação, nós precisamos ter os nossos pecados pagos ou nós temos que ser justificados, que significa a nossa lista de pecados, o que nós temos feito de errado na nossa vida, ela é limpa. Então, na salvação, no instante da salvação, nós somos justificados. A lista de pecados que nós fizemos é colocado sobre Jesus Cristo, por isso que Ele morreu na cruz, pagando pela lista dos nossos pecados. E a nossa ficha é justificada. Ela agora é limpa, porque Jesus Cristo pagou por nós. Então, ela é justificada. Nós temos uma justificação. Quando nós fizemos
o pecado e não que nós temos uma justificação pelo pecado, ou que nós fizemos porque nós fizemos o errado. Não é essa justificação ou justificamento que nós fazemos. Não, nós somos justificados porque Cristo pagou por nós, em nosso lugar. Então aquele pecado é justificado. Então, a primeira doutrina que nós precisamos entender é que nós somos justificados perante os olhos de Deus. Então, quando nós somos salvos, Deus olha nas nossas vidas, Deus olha para nós e Ele vê um homem perfeito, Ele vê uma mulher perfeita, Ele vê uma pessoa que nunca tem pecado. Por quê? Porque a nossa ficha é justificada perante os olhos de Deus, através do sangue de Jesus Cristo. No instante também que nós aceitamos a Jesus Cristo, começa o processo de santificação. E nós vamos voltar para isso daqui a pouco. Mas eu quero que nós vemos aqui, primeiro, o versículo que fala sobre a justificação. Em Romanos capítulo 5, versículo 18, nós vemos: pois assim, como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. O que é que nós notamos aqui? Que há dois atos, mas há duas pessoas diferentes. Nós temos a condenação através de Adão, nós temos a justificação através de Jesus Cristo aqui nesse versículo. Nós vamos olhar nela daqui a pouco mais uma vez. Mas eu quero que nós entendamos então. Adão, Deus o criou perfeitamente, mas infelizmente nós sabemos que ele pecou. Adão e Eva, no Jardim do Éden, eles veio sobre a tentação de Satanás na forma da serpente ali. E há cerca de 6.000 anos atrás, Adão e Eva, eles pecaram. Naquele instante, aquele ato de pecado trouxe sobre nós a condenação do pecado. Daquele instante em diante, nós agora nascemos pecadores. Nós não somos pecadores porque nós pecamos porque nós somos pecadores. Então, aquele ato de 6.000 anos atrás, de Adão e Eva, quando eles pecaram naquele jardim, quando eles comeram ou desobedeceram, comeram do fruto que Deus tinha ordenado para que eles não comessem, aquele instante eles pecaram, e daquele instante em diante, aquele ato, como nós vemos, aquele começou o processo que toda a humanidade é pecador. Então aqui nesse versículo nós vemos: pois assim como por uma só ofensa, a ofensa de Adão e o pecado que Adão cometeu no jardim, aquela ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Então, nós vemos aqui que, como vemos em Romanos também, o salário do pecado é a morte. Então aqui o salário do pecado é a morte, ele veio sobre toda a humanidade. O quê? A condenação do salário do pecado veio naquele instante, naquele ato de Adão que começou. Deus sabia que nós íamos pecar e podemos conversar um pouco sobre a predestinação. Podemos conversar sobre a predestinação, onde nós vemos que nós sabemos, ou que Jesus Cristo sabia, que Deus sabia que nós íamos pecar e que Ele precisava providenciar uma forma onde que nós poderíamos ser salvos. A predestinação é da forma que nós somos salvos, não quem é salvo. Não temos o tempo para estudar isto hoje, isso pode ser um estudo de um outro dia. Mas nós vemos então que nós somos salvos através da obra de Jesus Cristo. Em Romanos 5 aqui nós vemos que o ato de Adão trouxe sobre a humanidade a condenação do pecado, o salário do pecado. Continuando aqui nesse mesmo versículo, assim também por um só ato de justiça. Qual ato? O ato que Jesus Cristo fez quando Ele morreu naquela cruz. Então aqui, o ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Graça, favor não merecido. Então, graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então, quando nós olhamos para Cristo, o que Ele tem feito, o ato, aquele instante, o ato de Adão, nós somos condenados à morte, nós somos condenados ao pecado, somos pecadores por causa daquele ato. Jesus Cristo, ato, uma vez, ela sela uma vez para sempre. Então Jesus Cristo morreu naquela cruz uma vez e nós somos salvos uma vez e nós somos justificados
uma vez. Nesse versículo nós vemos uma vez várias vezes. Então a condenação, o salário do pecado foi estabelecido, a condenação do pecado foi estabelecido uma vez para sempre, a justificação foi providenciado uma vez para sempre, e quando nós aceitamos a Jesus Cristo, ela é colocada sobre nós uma vez para sempre. Então a justificação, ela acontece no instante que nós aceitamos a Jesus Cristo. Então, naquele instante, nós somos justificados perante o nosso Deus. Agora, a segunda doutrina que eu quero que nós pensamos, ou que nós notamos, é a santificação. Agora, este nós vemos em 2 Timóteo, capítulo 2. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Aqui, note esse versículo. De sorte que se alguém se purificar, um processo, não é uma vez, não é um ato, é um processo, purificar destas coisas. Então nós estamos no processo de nos purificar, que é a santificação. Será vaso para honra, santificado, idôneo, para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então o que nós vemos aqui, a santificação é um processo onde nós separamos das coisas do mundo, onde nós limpamos as nossas vidas dos pecados, ou realmente Deus, através de Jesus Cristo, o Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas, mas é um processo com a ajuda dele, é claro, mas nós estamos então fazendo esse processo de santificação através da ajuda dele para não ir para o céu, não ser salvo, mas o que diz nesse versículo nós vemos ser santificado e idôneo para uso do Senhor. Então nós somos santificados e ao decorrer nós estamos cada vez mais santificados, nós estamos deixando o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, quando nós estamos no processo de santificação, o que acontece? Não é que nós estamos merecendo o céu mais e mais, não é o que nós estamos mantendo a salvação, não é nada dessas coisas. A santificação é algo que Deus está fazendo para que nós possamos ser daquele pecador, tão pecador, a santificação, a semelhança de Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, perante Deus nós somos justificados. Então, nos olhos de Deus, aqui nós somos justificados, nós somos perfeitos. A santificação começa no mesmo instante, mas ela é um decorrer que através das nossas vidas nós devemos estar tentando chegar à perfeição de Jesus Cristo. É claro, nós não temos essa capacidade. Nós nunca vamos ser completamente santificados. Mas é um processo que nós devemos estar tentando alcançar, não para ganhar a salvação, não para manter a salvação, mas algo para que o Senhor possa nos ajudar ou para Ele possa nos usar. Se nós queremos ser usados por Deus, nós não podemos permanecer no pecado. Nós não podemos permanecer o que nós éramos antigamente. Não, quando nós somos salvos, Ele quer nos usar e através da santificação, através de nos limpar, através de cada dia, se nós deixarmos Ele nos trazer mais e mais perto da imagem de Jesus Cristo, aqui agora então, nós podemos ser usados. Nós agora somos um vaso que Ele pode usar para fazer boas obras, para ajudar Ele a alcançar o objetivo que Ele tem aqui na Terra, para ajudar, para ser uma ferramenta, para ser um vaso que Ele possa usar. Então, a justificação, a santificação é algo que começam no mesmo instante. Agora, deixa eu comparar essas duas as doutrinas. Eu vou comparar ela com o nosso relacionamento de pai e filho. Claro, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós tornamos filhos de Deus. Agora, eu tenho 3 filhos. No instante que os meus filhos nasceram, eles se tornaram biologicamente meus filhos. Na realidade, quando eles foram concebidos. Mas, quando os meus filhos nasceram, começam 2 coisas. Nós vamos compará-los à justificação e à santificação. Primeiro, eles são meu filho biológico. Cada um deles se tornaram meu filho biológico no instante que eles nasceram, ou
Aqui nós vemos então que um ato, eles nasceram, aquele ato se forma uma coisa que nunca mais pode ser mudada. Quando meu filho nasceu, ele nunca mais pode ser filho de outra pessoa biologicamente. Quando ele nasceu, ele se tornou meu filho biológico e eu tornei o pai dele biológico. Isso nunca pode ser mudado. Isso é uma coisa que acontece uma vez e aquele fato, aquela posição de pai e filho nunca mais pode ser mudada. Justificação. Um tempo, uma vez, um ato. Então, o meu filho nasce, ele se torna o meu filho, eu me torno o pai dele. Agora, tem muitas pessoas que falam que não têm pai. É claro que eles têm pai. Não é que eles não têm pai, é que eles não têm um relacionamento com seu pai. Toda pessoa que é viva, é claro, tem uma mãe, tem um pai biológico. Então, é claro que eles têm um pai biológico. Não é que eles não têm um pai biológico, mas é a segunda coisa que muitas vezes nós colocamos numa só. A posição de pai e filho biológico nunca pode ser mudada. Ela acontece uma vez, ela nunca mais pode ser mudada, ninguém pode se tornar o pai deles biológico, ninguém mais pode ser mudado para outro filho biológico. Não, eles é uma vez para sempre. Agora, o relacionamento, essa é uma outra coisa. Começa no mesmo instante. O relacionamento de pai e filho não pode existir até que eles nascem. A posição de pai e filho não existe até que eles nascem. Então começa no mesmo instante. Mas o relacionamento é algo que pode estar mudando. Eu tenho os 3 filhos, como eu já mencionei. Agora, ao decorrer da vida deles, tem tempos na vida deles onde o nosso relacionamento está mais perto, mais doce, mais gostoso. Tem outros tempos onde que o nosso relacionamento está mais quebrado, mais forçado, um pouco mais difícil. Um relacionamento que sobe e um relacionamento que desce. Claro, queremos que aquele relacionamento está sempre subindo às alturas e que ele sempre está melhorando, que nós estamos sempre nos aproximando um do outro, o filho para com o pai, o relacionamento onde que nós podemos chegar àquele ponto, onde que é um relacionamento perfeito. Mas nunca vamos ter isso na terra. Mesma coisa com a santificação. A justificação nós podemos comparar com a posição de pai biológico com filho biológico. É algo que ocorreu uma vez e nunca pode ser mudada. O relacionamento é algo que pode subir e pode descer. É o que nós podemos considerar com santificação. O nosso processo de se chegar à semelhança, à imagem de Jesus Cristo, ela é para ser um constante chegar à perfeição, vamos dizer. Ela é para tentar santificar, para chegar aonde que Jesus Cristo está, na sua perfeição. Mas, da mesma forma que o nosso relacionamento de pai e filho, ela sobe e ela desce, a nossa santificação, infelizmente, também. O que nós queremos e o que Deus quer é que ela sempre esteja chegando, que ela sempre esteja subindo, que nós podemos sempre chegar mais perto à perfeição de Deus, à perfeição de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, muitas vezes a nossa santificação, ela sobe e desce. Agora, nós devemos estar chegando cada vez mais perto. É o nosso objetivo, ou deve ser pelo menos. Esse é o processo de santificação. Nós devemos estar cada vez mais chegando à imagem de Jesus Cristo. Agora, o nosso relacionamento, o meu relacionamento com meus filhos, é algo que eu preciso trabalhar para fortificar. É algo que eu não posso simplesmente deixar para lá, porque se eu deixar para lá, não vai acontecer. O meu relacionamento não vai ficar melhor, não vai ficar nada. A realidade é que ela cada vez mais vai ficar pior. Se eu não converso com meu filho, se eu não tenho tempo com meu filho, se eu não faço nada com meu filho, cada vez mais o nosso relacionamento vai se distanciando um do outro. O nosso coração um para o outro vai ficar mais frio e mais frio. Então, aqui na Terra, depois que nós aceitamos Jesus Cristo, sim, nós fazemos aquelas boas obras. Sim, nós fazemos aquelas coisas para nos ajudar a ser santificado, para que nós possamos tentar chegar ao ponto onde que nós somos perfeitos, como Jesus Cristo é. Nunca vamos chegar a esse ponto aqui na Terra. Essa é a doutrina da glorificação. Quando nós chegamos no céu, então nós somos glorificados e agora sim nós somos dados um corpo glorificado, uma pessoa perfeita como Jesus Cristo. Mas isso não vai acontecer até o céu. Então, nós temos a doutrina da justificação, a doutrina da santificação e a doutrina aqui da glorificação.
Infelizmente, essas duas primeiras, justificação e santificação, muitas pessoas pegam elas e colocam numa só. Eles pegam e falam que nós, para sermos salvos, nós precisamos ser firmes, fazer as boas obras. Eles falam que para ser salvo é isso e aquilo, e é um processo, é algo que ocorre através do tempo e ninguém sabe. Não, isso é as duas conjuntas. Isso não é a realidade da palavra de Deus. Nós vemos que a justificação é um ato uma vez. Somos pecadores porque nascemos pecadores. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos justificados. Quando eu nasci, eu me tornei filho do meu pai. Quando meus filhos nasceram, eles se tornaram os filhos meus. Isso, a posição, nunca pode ser mudada. O relacionamento sobe, desce, sobe, desce. Agora, o nosso objetivo deve sempre ser cada vez mais subindo, cada vez mais semelhante a Jesus Cristo, cada vez mais perto à imagem de Jesus Cristo, como nós vemos em Romanos, né? Não ser conformado com esse mundo, mas ser transformados na imagem de Jesus Cristo. Esse é um processo de santificação, transformados na imagem de Jesus Cristo. Então, nós estamos indo para um processo, indo na direção de onde que nós vemos a perfeição de Jesus Cristo. Então, novamente, aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, nós estamos no processo de purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Aqui não fala será salvo, não, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Não estamos no processo de fazer as boas obras para ganhar ou para manter a salvação. Nós estamos no processo de santificação, no processo de fazer o que agrada a Deus para agradar a Deus, para crescer no nosso relacionamento para com Deus. A salvação é algo que Deus dá a nós completamente gratuitamente. É um dom, é um presente gratuito para nós. É uma coisa que Ele não quer que nós ganhamos, é uma coisa que nós não podemos ganhar. Se eu fosse tentar pegar os vários nadadores, eu pegasse o pior nadador do mundo e pegasse o melhor nadador do mundo, eu colocasse os dois ali na beira do Rio de Janeiro, na praia do Rio de Janeiro, e mandasse eles nadar até a Austrália. Agora, ali da praia, nós iríamos ver que aquele pior nadador do mundo, ele ia afogar bem rapidinho, bem ali, bem na nossa frente nós íamos ver ele afogar. Agora, o melhor nadador do mundo, ali da praia, ele provavelmente ia nadar até nós não podermos ver ele mais. Ele ia continuar nadando, pois ele consegue nadar vários quilômetros. Nossa visão não chegaria até onde que ele consegue nadar. E ali da praia nós iríamos olhar, vemos aquele pior nadador afogar e vemos o melhor nadador continuar, e na nossa visão nós vemos que ele fez bem. Aí nós pegamos um helicóptero. E nós subimos ali da praia, nós subimos até as alturas ali, e nós olhamos para baixo e nós vemos marcadores onde que os dois afogaram. Um afogou logo ali na praia. O outro afogou muitos quilômetros para fora da praia, muitos quilômetros na direção da Austrália. E ali do helicóptero, numa boa distância, nós poderíamos ver os dois, e sim, a distância seria de vários quilômetros, uma distância enorme. Mas, se nós pudéssemos sair para poder ver o continente da Austrália, o continente da Sul-América, onde nós viríamos o Brasil e viríamos a Austrália, e ali nós colocamos a visão e colocamos os dois onde que os nadadores afogaram, ali então os dois estariam exatamente na nossa visão, perto do Brasil. A distância enorme entre o que eles não conseguiram. Quando nós tentamos alcançar o céu, quando as pessoas tentam ser justificados para alcançar o céu, é que nem o melhor nadador. A melhor pessoa no mundo, ela pode fazer o melhor que ela pode, mas no que ela precisa fazer para alcançar o céu, ela não sai nem na praia. Ela não sai nem perto para onde que ela precisa ir. Então, a justificação, a santificação, sim, elas começam no exato momento que nós aceitamos Jesus Cristo. Nós entendemos que somos pecadores, quando nós entendemos que merecemos o inferno, quando nós entendemos que Jesus Cristo pagou em nosso lugar naquela cruz, para que nós não precisamos ir para o inferno.
e nós pedimos e nós aceitamos a Jesus Cristo, colocando a nossa fé somente nele, não nas nossas boas obras. Naquele instante que nós colocamos a fé nele, somente nele, ele nos salva. Naquele instante nós somos justificados perante os olhos de Deus. Naquele instante, perante Deus, nós somos perfeitos. Mas nós ainda estamos aqui na terra. Aceitamos a Cristo, justificados. Perante os olhos de Deus, perfeitos. Agora também começa o mesmo instante um processo de santificação. A santificação não nos leva para o céu ou para o inferno. A santificação é simplesmente um relacionamento que nós podemos ter aqui na terra. Um relacionamento que Deus quer que seja um relacionamento bom para com Ele. Mas infelizmente muitas vezes ela cai muito curto, né? Deus quer que nós chegamos ao ponto onde que nós entendemos que a santificação é um processo que sim, nós devemos estar sendo transformados à imagem de Jesus Cristo. Mas a santificação nunca foi entendida como parte da salvação. Ela começa na salvação, mas não é para manter a salvação. Ela é para nos ajudar a poder ser usado por Deus, a ser um vaso onde que nós podemos fazer o que Deus quer que nós façamos aqui na terra. Meu amigo, se você nunca tem colocado a sua fé em Jesus Cristo, Ele quer que você venha ao entendimento da salvação. Ele quer que você aceite a Jesus Cristo como seu único Salvador. E hoje eu te peço que, se você nunca tem aceitado a Cristo, não deixe que as filosofias do mundo o confundam. Mas que você possa entender que a justificação é um processo, não é um processo, a santificação é um processo. A salvação é instante, num instante, num fechar de olhos. A salvação é simplesmente colocando a nossa fé em Jesus Cristo. E quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, Ele nos salva, Ele nos justifica. Se você nunca tem feito isso, eu peço que você faça hoje. Que você aceite a Ele como seu único Salvador, suficiente para o levar para o céu. Deus quer que nós sejamos justificados através da salvação. Ele quer que nós continuamos, durante o nosso tempo aqui na terra, que nós continuamos a ser santificados, no processo de ser santificado. E peço que hoje, se você nunca entendeu isso, que você estava tentando fazer a santificação e a justificação numa só, e você estava tentando fazer isso como a forma de salvação, eu peço que hoje seja o dia da sua salvação. Meu amigo, é somente a salvação em Jesus Cristo, não as boas obras, não tentando ser justificado para ir para o céu, mas é simplesmente colocando a sua fé em Jesus Cristo. Hoje é o dia que você pode aceitar Jesus Cristo também. Muito obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe.